E aí, pessoal, nós vamos começar esse projeto. A ideia aqui inicial desse projeto é que vocês tenham resolução de alguns assuntos da química, que eu vou escolhendo os temas e vou resolvendo uma questão para vocês verem algumas dicas, né? Então, a ideia aqui, pessoal, é que vocês já tenham um certo conteúdo e a resolução dessas questões vocês vão reativando aí esse conteúdo na memória e quem sabe vai pegando algumas dicas, né, durante a resolução, tá bom? Então, vamos começar o projeto. O assunto de hoje, nós vamos falar com o assunto Lei de Hess, beleza? Então, nosso assunto de hoje é Lei de Hess. É um prazer estar com vocês. Vocês já viram que meu nome é professor Bibil e estou há 22 anos na área da educação, passando informações de química, ok? Então vamos lá, vamos conhecer aqui nossa questãozinha de lei de Hess. Então eu escolhi essa questão da FUVEST, porque é uma questão interessante, né? Vestibulares de alto nível, e nós sabemos que existe chance de cair lei de Hess no Enem, tá? Então a ideia é sempre relacionar um conteúdo com o conteúdo que é abordado no Enem, beleza? Vamos ver aqui. O besouro bombardeiro espanta seus predadores expelindo uma solução quente. Quando ameaçado, em seu organismo ocorre a mistura de soluções aquosas de hidroquinona, peróxido de hidrogênio e enzimas, que promovem uma reação exotérmica representada por. O calor envolvido nessa transformação pode ser calculado considerando-se os processos. Então, vocês estão vendo aí os processos, e aí ele pede, assim sendo, o calor envolvido na reação que corresponde no organismo do besouro é. Então, pessoal, é o seguinte, vamos lá, vamos começar as dicas aqui para resolver questões de lei de Hess. Deu um probleminha aqui, mas vamos voltar. Então, voltando aí, deu um problema na máquina, mas voltando para o local em que está. Vamos lá? Então, valendo. Olha, vamos começar pela primeira dica aqui, falando de lei de Hess. Gente, 95% das questões que envolvem lei de Hess deve ter uma equação que vai ser invertida. Pelo menos uma, tá? Ah, professor, fiz uma questão aqui e não teve nenhuma para ser invertida, não. Meu filho, eu estou dizendo 95%, não é 100% não. Então, a primeira dica é você já procurar nas equações que foram dados seus respectivos ΔH, se não existe uma equação que vai ser invertida, tá? Então, sempre classificar assim. Esta primeira equação que ele quer, o ΔH, é a equação problema. E aqui eu tenho as informações para eu chegar à equação problema. Lembrando que na lei de Hess, no final, você vai somar todas as equações e tem que encontrar a equação problema, né? Por isso que a lei de Hess é conhecida como lei dos estados inicial e final. Beleza? Então, olhando aqui para essa questão, nós vamos ver o seguinte. Percebam que essa substância aqui, peróxido de hidrogênio, na equação problema, ela se encontra antes da seta. E nessa equação que eu tenho ΔH, ela se encontra depois da seta. Então, vejam só que essa questão aqui da FUVEST está dentro da dica, né? Já identifiquei que tem uma equação que deverá ser invertida. Então, vamos inverter aqui a equação. Como é que vai ficar? Ó, H2O2 produzindo H2O mais 1 meio de O2.
Se eu invertir a equação, eu tenho que fazer o mesmo com ΔH da reação. Não esqueçam disso. Então, se a equação me dava uma reação endotérmica, agora vai ser uma reação exotérmica. Ok? No final, a gente bota a unidade aí do ΔH, porque o nosso interesse é resolver a questão. O que mais que eu estou identificando? Vejam que na equação final, eu tenho duas moléculas de água nos produtos, né? Então, aqui nessa equação que eu já inverti, eu tenho uma. E percebo que nesta terceira equação dos dados, também tem uma molécula de água. Então, o que é que eu vou fazer? Vou ter que inverter também essa equação. Olha aí, uma questão que nós estamos tendo duas equações que serão invertidas. Então, é como eu disse a vocês, primeiro passo, procurar nos dados se existe uma equação que vai ser invertida. 95% dos casos de lei de Hess tem. Aqui nós estamos nos deparando com duas, né? Então, vamos inverter a equação. Como é que vai ficar? Ó? 1 meio de O2 mais H2 produzindo H2O. ΔH não pode esquecer, também será invertido, né? Então, se era mais 286, agora fica menos 286 kJ. Tranquilo? Então, falta só observar a primeira equação. O que é que eu vejo na primeira equação? Olha só. Essa substância, ela se encontra antes da seta. E na equação que ela apareceu, ela também se encontra antes da seta. Então, o que é que eu vou entender? Que não vai ser necessário inverter esta equação. Porque não tem sentido. Eu vou inverter para não chegar na equação final, na verdade. Outra coisa que eu identifico. Na equação final só tem um mol no seu coeficiente, né, na proporção estequiométrica. E nessa equação que veio o ΔH também só tem um mol. Então, por que eu estou vendo isso? Porque não vai ser necessário nem multiplicar, nem dividir a equação para eu poder chegar na equação final. Então, o que é que eu vou ter que fazer com ela? Simplesmente, eu venho aqui e repito a equação. Então, vai ficar como? Ó, C6H4 OH2 produzindo C6H4 O2 mais H2. Como eu não fiz nenhuma alteração na equação, o ΔH vai continuar o mesmo, mais 177. O que é que eu vou fazer agora? Aplicar a famosa lei de Hess. Eu vou somar todas as equações. Se eu encontrar a equação problema após a soma, o ΔH da equação problema vai ser a soma desses ΔHs aqui. Ok? Então, vou mudar aqui a cor do pincel. Vamos lá. Ao somar, o que é que eu posso fazer? Vou cancelar 1 meio de O2 com 1 meio de O2. Vou cancelar H2 com H2. Não tem mais nenhuma substância a ser cancelada. O que é que eu vou encontrar no final? Veja bem. C6H4OH2 mais H2O2 produzindo C6H4O2. Como eu tenho uma água e outra água do mesmo lado nos produtos, então eu vou ter duas águas. Então percebam que eu encontrei a equação problema, né, fazendo as alterações nas equações que eu tinha o ΔH, e encontrei, após o somatório, a equação problema. Conclusão, o ΔH desta reação vai ser a soma desses dois ΔHs, tá? Então, vamos somar aqui. Não, não vamos fazer todo o cálculo e errar na questão do sinal, né, pessoal? Porque aí acaba com você no vestibular. Então, somando os dois negativos aqui, nós vamos ter menos 381. Então, fica menos 381 com mais 177. Então, o que é que nós vamos ter como resultado? Subtrai o maior pelo menor,
e você vai ter o valor de menos 204 kJ mol a menos 1. Ok? Então, nessa questãozinha da FUVEST, a resposta será o item B. Se não tiver entendido, volta à aula, vê de novo. Qualquer dúvida, vai lá, se inscreve no canal, dá um like, faz os comentários aí, pede algum conteúdo, alguma questão de algum assunto da química, que eu vou mostrar para vocês. A ideia é transformar a química fácil, né? Porque muita gente acha a química complicada. Então, para você que me assistiu, sou o professor Bibil, Química Fácil com o professor Bibil, e até a próxima aula. Valeu!